Boa tarde, pessoal. Toda alegria aqui conosco, a boa vontade nossa de nos reunirmos para falar um pouquinho do Evangelho. E que sejam todos bem-vindos. E para iniciar a nossa palestra, a gente agradece a espiritualidade maior, a Jesus. E eu passo a palavra, então, para começar a prece com a Marileia, seguida do livro dos Espíritos pela Súcia. Que tenhamos um ótimo encontro. Então, agora, nesse momento, vamos serenando os nossos corações e as nossas mentes, e elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus. Vamos cumprimentando os nossos irmãos da espiritualidade maior, os nossos amigos, que estão conosco durante essa tarde, acompanhando o Evangelho. E vamos pedindo ao nosso Pai que desça sobre nós as suas bênçãos de amor e de luz. E ao nosso Mestre Jesus, que através de seus trabalhadores, faça chegar até nós, pela intuição, pela inspiração, todas as reflexões importantes que devemos fazer a respeito do estudo, das lições de hoje. E vamos pedindo, então, ao nosso Pai que nos abençoe, e vamos também pedindo licença para que possamos dar início aos estudos e aos trabalhos dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Na lição 22 de Palavras de Vida Eterna, na palavra e na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Dize-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirma-te coautor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhes fôssemos representantes fiéis, no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força da exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência, mas nas teias do julgamento precipitado, há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador,
purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Bom, como tudo, né, que a gente lê aqui é tudo muito profundo, e esse é um maravilhoso puxão de orelha em todos nós, né? Quem de nós não é tentado todos os dias na maledicência, no julgamento precipitado, principalmente do que o outro faz, né? A gente nunca erra, só o outro erra. A gente sempre tem um bom motivo para errar, o outro não, né? E a gente faz isso sempre, né? E quem não tem desavenças, quem não tem mágoas no coração, né? Quem não tem problemas de saúde, de família, de relacionamentos e de trabalho? Todos nós temos o tempo todo. E, invariavelmente, raras são as vezes em que nós temos o discernimento de, naquele momento, segurar o primeiro julgamento. E segurar a primeira raiva, a primeira, né, eu não estou errada, a culpa foi dele, a culpa é do outro, sempre a culpa é do outro, nunca é nossa. Na verdade, a culpa é dos dois, porque nós estamos numa terra de imperfeições, nós somos imperfeitos, nós erramos, faz parte da vida. Quanto mais nós pudermos naturalizar isso e não fazer de perfeição um estribo, né? Porque a gente tem que ser perfeito o tempo todo, a gente tem que ser lindo o tempo todo, a gente tem que ser magro o tempo todo, a gente tem que ser gentil o tempo todo. A gente não consegue, não está na nossa essência ainda. Mas o que ele chama atenção é exatamente estar atento. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. Então, quanto mais atentos nós tivermos ao que nós estamos vivendo e, sobretudo, ao que nós estamos sentindo, nós poderemos ter controle sobre isso. Não sentir raiva é impossível. Não sentir inveja, algumas vezes, é impossível. Nós somos imperfeitos demais para não sentir essas coisas ruins. Mas nós podemos não nos deixar dominar por essas emoções. Nós podemos usar o cérebro para entender que nós estamos aprendendo, que o outro está aprendendo. Aquele que errou com nós por um problema dele, não necessariamente por um problema nosso. E nós também erramos porque nós somos contaminados por tudo aquilo que vivemos, por todas as dores que já vivemos, pelos equívocos que nós cometemos ao julgarmos o tempo todo. Não só o outro que está no nosso lado, mas julgamos inclusive quem está no espelho, né? Nós também botamos defeito em tudo que nós fazemos muitas vezes. Muitas vezes assumimos culpas que não é nossa. Então, nós temos, durante muito, muito tempo, uma nuvem que nos desvirtua da realidade. Ou porque a culpamos demais o outro, ou porque culpamos demais a nós mesmos. Ou porque buscamos a perfeição no outro, ou porque buscamos a perfeição em nós mesmos. Temos que pensar que não existe extremos. Somos aprendizes e somos professores. Então, usar a palavra nos moldes do benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Então, é o nosso discernimento, é a nossa atenção em tudo aquilo que sentimos e pensar antes de falar ou agir, e muito menos julgar. É aí que ele pede, não basta declarar nossa condição de aprendizes, mas é indispensável que realmente colaboremos na construção da vida melhor, da nossa vida melhor. Quanto melhor nós estivermos dentro de nós, melhor nós estaremos para fora de nós. Então, respeitar as nossas limitações e inferioridades e, sobretudo, refletir sobre aquilo que nós pensamos e sentimos para modular melhor a nossa ação com o nosso próximo. Entender que não somos perfeitos, mas ao assumirmos
o compromisso com o Cristo, nós encontramos o caminho para poder executar nas nossas ações tudo isso que nós temos buscado aprender. É isso que eu entendi. Obrigada. Ai, obrigada, Suzy. Isso que você não preparou, hein? Falou tão lindamente. Essa lição é muito portentosa, né? Porque exige que a gente use o nosso raciocínio, o nosso bom senso, a nossa vigilância o tempo inteiro, né? E sempre fala que não basta a gente ter o conhecimento do Evangelho de Jesus, né? A gente teria que alinhar pensamento, palavras e ações. E como a Suzy bem colocou aí, estamos longe desse alinhamento, dessa harmonia. Mas quando a gente avança nessa vigilância interior, a gente está trabalhando este caminho do Cristo, né? Eu vou deixar a palavra aí aberta, que é um texto muito rico ainda, que dá para se falar bastante sobre ele. A Elzinha. Vamos lá, Elza. A Suzy falou super bem, né? Eu também, quando eu li a lição um pouquinho antes, eu recebi como um puxão de orelha mesmo, né? Porque na hora que você tá assim, magoada, que você tá triste, né? Como é difícil você tentar reverter, mas a gente já tem um pouco de conhecimento para fazer isso. E aí eu gostei desse parágrafo aqui, ó. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a ira do mundo. Então, se na hora assim que está difícil, né, a gente lembrar, né, que todo mundo tem a centelha divina, todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, né? E lembrar que cada um, que nem a Suzy disse, cada um tem uma história lá atrás, um passado lá atrás, e traz uma bagagem que às vezes a gente não consegue compreender, às vezes a própria pessoa também não consegue, ou nós mesmos. Esse texto é lindo. Então é só isso. Obrigada, gente. Obrigada, Elza. Rosinha, acho que você quer falar, hein? Aí eu cutucando a Rosa. Oi, gente. Eu acho que esse texto faz a gente pensar no sentido assim, sabe? A mão que. Às vezes a mão que aponta, né? A mão também que fere, às vezes a mão que. Nós sempre somos os dois lados da moeda, como bem a Suzy disse: aprendizes, mestres, pedidores, doadores, né? E eu acho pensando assim que nós estamos tudo junto, então tudo é para aprender, tudo é para evoluir. Um dia eu erro, outro dia eu dou perdão, um dia eu bato na outra pessoa, outro dia eu acarinho, né? Eu acho que a gente tem que fazer, como ele falou, as partes, né? O cérebro, o coração, o cérebro, a ação. Então seria da palavra à ação. A gente fala tanta coisa bonita na oração, a gente pede tanta, com tanta palavra bonita, com tanto sentimento bom na oração, não é assim que a gente coloca, né? E na hora real, na hora do acontecer, com qual generosidade, com qual sentimento que eu ajudo o outro, sabe? E nessa história toda, eu penso na tolerância com o próximo, com o outro, aquele que eu não compreendi, aquele que eu não pude amar hoje, eu não pude compreendê-lo. E também quantas vezes não sou eu a causa de uma outra pessoa, né? Quantas vezes não sou eu a pedra no sapato de uma outra pessoa, né? E no final de tudo, a quem a gente vai vencer se a gente melhorar? A nós mesmos. Então hoje, se é uma nova versão de mim, uma versão melhorada de mim do ano passado, do mês passado, da semana passada, né? Eu acho que faz a gente refletir. Podemos melhorar, devemos, temos essa qualidade, né? E se a gente cai, a gente levanta, a gente errou, a gente tem outro dia para acertar, né? Mas que nunca falte a boa vontade para nós, para a gente tentar persistir e alcançar essa perfeição de Deus, o lado luminoso de cada um. Era isso. Cada posicionamento iluminado, né? Que abre realmente novas brechas aí em relação a esse texto. A Mariléia quer falar um pouquinho, Mariléia? Olha, eu estou cutucando todo mundo hoje, hein?
Posso falar alguma coisinha? Eu acho que as meninas já falaram tão bem, né, a respeito da lição, já trouxeram várias reflexões. Eu vejo assim, que nós estamos aqui nesse caminho de evolução, nós estamos aprendendo, né? Já fomos bem piores e hoje estamos nos melhorando, né? E estamos aprendendo. Então, por mais que a gente tenha aprendido, nós somos ainda muito imperfeitos. Então, a gente tem o nosso lado luz e nós temos o nosso lado sombra. E, de vez em quando, esse lado sombra, ele fala mais alto, principalmente quando pega, né, no nosso íntimo, aquela dor mais profunda, e aí a gente, muitas vezes, esquece tudo que a gente aprendeu e acaba agredindo o outro, acaba ficando com raiva do outro, acaba falando coisas que a gente não deve, mas a gente pode, como alguém aqui já falou, a gente pode refletir e a gente pode se corrigir, né? Então, se de repente eu fiz alguma coisa que não foi muito legal e que eu deixei o meu lado sombra aparecer, eu tenho que estar refletindo, porque passou um pouquinho a raiva, passou um pouquinho aquela inflamação do momento, eu posso pensar naquilo que eu falei, nas coisas que aconteceram, e eu posso corrigir, né? Talvez eu não consiga corrigir com aquela pessoa, porque uma vez falado, é um pouco difícil a gente corrigir, né? Acabar, passar uma borracha em tudo, mas a gente pode tentar. Mas pensar, refletir mais, para em próximas situações, a gente não cometer o mesmo erro, né? Não cometer o mesmo deslize. Então, eu acho que a gente precisa não só perdoar o outro, mas também se perdoar quando a gente perceber que a gente está fazendo alguma coisa que não é muito legal. E se corrigir para numa próxima vez não fazer. Fazer essas nossas reflexões. Eu acho que isso é importante. Né? Nós ainda não temos a luminosidade, estamos longe de ter a luminosidade dos espíritos puros, de Jesus, dos espíritos bons, a gente está longe de ter essa luminosidade, mas a gente pode fazer o caminho, fazendo as nossas reflexões, e ir nos melhorando a cada dia. É isso que eu acho que eu posso contribuir hoje. Obrigada, Mari. Eu acho que a Suzy levantou a mãozinha aí. Vamos, Suzy. E a dona Maria Helena também. Não, só completando, né? Porque é o tal do orar e vigiar, né? Sempre. Mas quanto mais nós conseguimos nos manter em oração desde cedo, fica mais fácil da gente se manter mais atento e mais vigilante. Eu percebo, por exemplo, nos dias que eu acordo inspirada, em que eu faço uma oração quando saio da cama e vou ouvindo uma música para o trabalho tranquila e chego tranquila no trabalho, eu consigo manter o contato, as coisas fluem. Naquele dia que eu acordo atrasada, que eu acordo desesperada, que eu não lembro de fazer a oração, de colocar uma música de meditação, a chance de eu errar, de eu ficar com raiva, de eu dar uma resposta atravessada, de eu julgar mais severamente as pessoas e o que acontece, principalmente no trânsito, eu fico muito irritada no trânsito. O trânsito é o meu sensor de mim mesma. E eu percebo que isso é uma coisa que influencia. Então, se a gente tiver essa disciplina de estar o tempo todo em contato com o plano superior, com o plano espiritual, estar com pensamento voltado constantemente para isso, é mais fácil da gente lidar. A gente parece que está mais em sintonia para compreender a nós mesmos e as situações externas. Porque tem dias que acontecem coisas que você não reage, no dia seguinte você não percebe, e aí no terceiro dia acontece aquela mesma coisa e você estoura, explode, xinga, berra, esperneia, chora, né? E eu acho que isso tem a ver muito com o contato da disciplina com
as coisas que a gente aprende mesmo com a oração diária, com a atenção e como a Marilé falou, perdeu a cabeça, perdeu a noção, respira fundo, chama pelo seu anjo guardião, restabelece o canal e se desculpe, reverta a situação, sei lá, né? Uma vez eu não consegui pedir desculpa, mas eu comprei um bombonzinho e deixei lá na mesa da pessoa. E ela percebeu e a coisa ficou bem, não precisei fazer nada. Foi só um ato de colocar um bombonzinho lá do tipo, desculpa aí, foi mal. Né? Então, às vezes, estar em sintonia ajuda. É verdade, Suzy. Grande realidade isso aí, no dia a dia nosso. Dona Maria Helena, por favor. A senhora está sem áudio, viu, Dona Maria Helena? Se a senhora estiver falando, a gente não está te ouvindo. Aqui, agora tenho áudio, Joana. Agora sim. Ai, desculpa, que eu não sei muito bem lidar com isto. Eu acho assim, só o tempo nos ajuda a usar o trio que nos leva à perfeição. É serenidade, sabedoria e discernimento. Aquela serenidade que a gente tem que aceitar a vida, aceitá-la. Com serenidade, aquilo que a gente não tem capacidade para mudar. Portanto, não vale a pena espernear, tem que aprender a aceitar. Isto eu não consigo mudar. Então, aceita, enfia-te num cantinho e faz uma oração. Sabedoria para mudar as coisas que a gente tem capacidade ainda para mudar, para ajudar a corrigir alguém ou a nós mesmos, certo? E depois, discernimento para distinguir o que é que eu posso e aquilo que eu não posso. Mas eu acho que só o tempo nos leva a esse trio e aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Eu hoje dificilmente perco a paciência, seja com o que for, mas tenho quase 90 anos daqui a pouco. Então, que linda! Então, a gente tem que aprender também, porque se não aprendemos, então não viemos aqui fazer nada, não é? Mas eu acho que o tempo é o nosso melhor aliado, viu? É que vocês são todos ainda muito jovens, não é, Joana? Nós estamos na madureza dos anos aqui. Mas eu estou na velhice. Então, às vezes, nem sempre, mas eu aprendi um pouco. Também já há tanto tempo que eu ando a ouvir a mesma coisa, tenho que aprender alguma coisa, né? Mas vocês também chegam lá. É aprender assim, dar tempo ao tempo, porque o trio tem que ser cumprido. Primeiro, a paciência. Sem paciência, a gente não chega, na verdade, a lugar nenhum. Então, tem que ter serenidade, acaba sendo paciência, não é? Para mudar aquilo que eu posso, que eu tenho capacidade para mudar em mim, porque mudar o outro é difícil. A gente já tem dificuldade para se mudar a si próprio, como é que eu vou tentar? Isso eu aprendi porque eu antigamente metia-me na vida de filho, deste, daquele, eu achava que eu era capaz de corrigir o mundo. Eu não corrijo nem a mim, mas eu hoje me calo diante das circunstâncias, né? E depois sabedoria, isto posso mudar, posso dar qualquer coisa, uma lição qualquer ensinamento, então vou dar. Mas tenho que distinguir se a pessoa com quem eu estou falando. E a mim mesmo também, em que situação não vale a pena me espernear, que eu já não mudo nem a mim, neste sentido. Portanto, o tempo tem o seu valor, e aprender esse trio. SS, sabedoria, serenidade e discernimento. Agora... Discernimento. Discernimento. Não é assim mesmo? Pois é. Eu conheci isto tudo muito jovem, elas já estão bem sábias. Obrigada. Eu disse algum disparate. Mas acho que desta vez não falei nada tonto. Né? Sabedoria é serenidade, sabedoria e discernimento, porque a gente tem que ter essa coisa. Discernir uma coisa da outra. Senão, se não tivermos discernimento, só arrumamos encrenca. Verdade. Desculpa. Imagina, dona Helena, foi ótimo, maravilhoso. Como a senhora falou, são 90 anos quase de muita experiência, a gente tem que ouvir. Andar 30 anos em livros espíritas, se não corrigiu nada, não valeu a pena. Certo? Então a gente tem que ir aos pouquinhos também.
Diz que a gente tem que malhar em ferro frio, não dá, mas à medida que a gente vai aprendendo, a gente aprende com o tempo. É o nosso aliado. Verdade. Obrigada, dona Helena. Gente, alguém Beijinho. mais? Alguém mais? Ah, Vanderlei levantou a mão ali, porque daqui a pouco estamos na hora do Evangelho, Livro dos Espíritos. Vanderlei? Eu vou falar uma coisinha rápida aqui. Todos vocês falaram excelentemente. Mas uma coisa importante que me chamou a atenção foi da Dona Maria Helena Ramos, que ela assume o jeito que ela é. E ela é consciente do que ela faz e dos passos que ela dá. Esse é o verdadeiro caminho de renovação íntima. Ela está de parabéns. Obrigada. É isso aí. Obrigada. Você está sem microfone, Joana. Desculpa, Robert, pelo avançado da hora, talvez devêssemos ir para o Livro dos Espíritos, né? A dona Carmen hoje tinha uma visita domiciliar, né? Fraterna, cristã, e ela não pôde estar conosco. Mas o Roberto vai dar seguimento aí no Livro dos Espíritos e que a gente possa fazer alguns comentários, né? Ju, Oi. eu acho que seria interessante a gente fazer hoje só a questão 217, tudo bem? Tudo bem, E aí, tranquilo. na semana que vem, como o próximo bloco é sobre ideias inatas, seguir a sequência para não ficar muito perdido, tá certo? Tá certo, tá ótimo, Roberto. Então, a questão 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? É a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem: o corpo é destruído e o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. E, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprimem um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão, que se apontam os olhos como o espelho da alma. O que quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Porque há pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada, quando encarnam um espírito bom, sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderias supor que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais perfeitos que eles, quando encontras todos os dias homens de bem sob aparências disformes, sem uma parecença pronunciada, a semelhança dos gostos e das tendências pode dar, portanto, aquilo que se chama de um ar conhecido. E aí, mais abaixo, tem um comentário. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o anterior, pois que pode provir de origem muito diversa. Seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para as suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto, sob o hábito do grande senhor, vence algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Certas pessoas saídas da mais adquirem, sem esforços, os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que se reencontram
o seu elemento, enquanto outras, malgrado seu nascimento e sua educação, estão ali sempre deslocados. Como explicar esse fato de uma outra maneira, se não pelo reflexo daquilo que o espírito foi? É uma interrogação que os espíritos remetem a Kardec. Eu vou fazer um comentário breve, porque é assim. Eu acho que tem 2 pontos muito importantes aqui nessa questão, e que algumas vezes tem um ponto, que vai ser o segundo que eu vou comentar, passa desapercebido, que é o seguinte. Primeiro ponto, os espíritos colocam a Kardec de forma muito objetiva de que nós temos vidas pretéritas e que nós carregamos conosco toda uma bagagem, todo um arquivo daquilo que vivemos. Mas que cada novo corpo é um novo corpo. Porque a matéria, ela se degrada, mas o espírito é eterno. E ele coloca que esse novo corpo, ele é idealizado, ele é modulado pelo espírito. Só que o espírito, por si, ele não consegue modular a matéria física. Ele precisa de um intermediário, que é o perispírito, que é o corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele vai moldar a matéria física conforme a necessidade daquela encarnação. Então, se por uma orientação dos nossos benfeitores, se num determinado momento nós ainda não temos condições de opinar, né, porque tem momentos da nossa pré-existência em que nós somos tão rígidos, tão reticentes, tão cegos, que nós ainda não temos como opinar como nós vamos reencarnar. Então, os nossos benfeitores nos conduzem às reencarnações necessárias até o momento do nosso pleno despertar para tomada de consciência e tomada de posição. Então, muitas vezes, há necessidade, por orientação dos benfeitores, seja por uma decisão nossa, de ocuparmos determinados setores da sociedade, mesmo nunca tendo participado deles. Seria uma nova existência para aprender, e somente para aprender. Então, por exemplo, isso explica com muita propriedade a mudança da nossa posição em relação ao gênero. Nascemos homens e nascemos mulheres com o intuito de aprender. Porque somente como homem eu não vou aprender tudo o que eu preciso. E somente como mulher eu não vou aprender tudo o que eu preciso. Somente como uma vivência pobre eu não vou aprender tudo o que eu preciso. Somente como um proprietário, um homem rico, eu não vou aprender tudo o que eu preciso. A cada nova reencarnação, nós vamos mudando de papéis. Potencialmente, podemos reencarnar sucessivamente como homens, ou como mulheres, ou numa determinada posição. Mas, em determinados momentos, vai haver a necessidade do aprendizado, se nós não o aprendemos nas posições que nós temos. E o mais interessante é justamente isso, é que o perispírito, ele vai imprimir na matéria física, em algumas situações, pequenas sutilezas que não são, digamos assim, vistas de maneira clara. Como, por exemplo, eu achei lindo quando ele coloca assim, nossa, uma pessoa que é feia, entre aspas, mas ela te é agradável. Porque ela traz consigo riquezas morais, emocionais, que a fazem
transformar o hálito mental que está à volta dela. Da mesma forma como aquelas pessoas que são muito belas, às vezes você se aproxima e você não consegue se sentir atraído, mesmo a pessoa sendo muito bela. Então, a cada nova encarnação, a necessidade da mudança, tanto de como nós vivemos, como dos nossos corpos. Eu acho que isso é fundamental, e eu acho que isso é uma base da doutrina espírita que nos favorece a crença no futuro, das reencarnações sucessivas. E tem um ponto aqui que ele fala a si mesmo, que o perispírito, e isso acaba ficando meio que perdido nessa resposta, quando ele coloca aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu me encontro. O corpo que reveste a alma, numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o anterior, pois que pode provir de origem muito diversa. Quando ele coloca isso, ele abre uma chave que ele não quer dizer apenas a origem dentro deste próprio planeta, mas espíritos migrantes de outros orbes que chegaram até aqui. E aí é algo que a gente já lê no Livro dos Espíritos e que ele nos informa que o perispírito ele vai se moldar conforme a necessidade de cada orbe. Então, um espírito migrante de um outro orbe que vem até nós para, de alguma forma, passar por as experiências que necessita ou nos auxiliar no nosso desenvolvimento, o seu perispírito ele vai se moldar às condições do planeta Terra. E o perispírito moldado às condições do planeta Terra vão moldar um corpo físico compatível com esse planeta. Mesmo, talvez, a condição desse espírito, em termos da sua última encarnação, em um orbe diferente, seja completamente distinta daquilo que a gente está habituado a ver. E aí entra, talvez, uma das coisas mais belas que está na doutrina espírita. Não julgueis. Porque, na realidade, isto é uma vestimenta. Isto é um instrumento para que eu possa vivenciar as nossas experiências terrestres ou em outros mundos. Lembrando sempre que espíritos não possuem sexo. O sexo, como nós o conhecemos hoje, nessa linha de tempo, nesse planeta, é uma instrumentalização do corpo físico para que possamos aprender as experiências desta vestimenta. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer em relação a essa questão. Se alguém quiser fazer um comentário, mas já são 17h51. Vamos ali, né? Estou aqui, Robert. É como sempre, eu gosto sempre de falar um pouquinho do Miramês, né? A gente vai gastar uns 3 minutinhos aí para eu ler. Roberto falou divinamente bem, né? Ele se expôs muito bem essa questão, mas o Miramês... Então, eu vou tentar ler para vocês de forma breve e depois a gente vai para iniciar a segunda parte, finalizar a primeira parte, tá bom? Então, esse comentário do Miramês em relação à questão 217. Existem certas leis que podem ou não ser aplicadas, isso de conformidade com o lugar ou com a pessoa que vai servir de instrumento. O corpo em formação nada tem a ver com o corpo que o espírito teve em outra vida. No entanto, ele pode apresentar traços profundos pela impressão da mente do reencarnante, se este tem essa força já desenvolvida na sua estrutura espiritual. Há casos em que o corpo da presente reencarnação
de um espírito parece cópia do outro que ele deixou em passadas existências. Aquela que mais lhe agradou-lhe fica mais fortemente impressa na consciência. Esse é o fato. Não que o corpo herde traços de outros corpos por leis que regem a matéria em formação. A herança mais acentuada, biologicamente falando, são as características físicas dos pais, pois as pessoas imprimem nos seus próprios genes a vida que levam, em relação à enfermidade e até ao próprio caráter. Os filhos, então, nascem predispostos a tais enfermidades. Com os espíritos que se reúnem em família, estão espiritualmente endividados, mais ou menos no mesmo nível. Eles, sem generalizar, podem vir a sofrer as mesmas doenças dos seus ancestrais. Como, entretanto, a misericórdia de Deus pelas mãos de Jesus é muito grande, pode-se livrar de muitas enfermidades que vêm pelos fios das heranças, desde quando se compreenda o que deve ser feito para a devida limpeza kármica. O dever do devedor é pagar. Acontece muitas vezes, e por certo, é o que mais acontece, que espíritos de baixa vibração aparecem em outros corpos com pouquíssimas mudanças, tanto moral quanto física. Somente o tempo modificar-lhes-á devagarinho, em inúmeras reencarnações, os traços. Quando já compreendemos essas leis, podemos e devemos nos esforçar na nossa própria melhoria espiritual. Analisemos o que somos e passaremos a ser melhores. Observemos nossos pensamentos, analisemos nossa fala, nossa vida, e vejamos se ela está em sintonia com Jesus. Procuremos com Jesus os meios mais rápidos de saldar nossas contas, que ficaremos livres com mais rapidez do grilhão da dor, cuja semente nós mesmos plantamos. Não devemos pensar que somente em corpos bem moldados se encontra espíritos de elevação. Pode ser, e quase sempre é, o contrário. Os grandes missionários pedem corpos sem atração física, para que eles possam desempenhar melhor sua missão. Reconheceremos essas almas pela vida que levam, pela presença benefeitora, pelo amor que desprendem na sublimação do próprio amor. Jesus é o sol espiritual que nos guia a todos. Se queremos melhorar, não nos esqueçamos do Mestre, que ele não nos esquece. Se queremos viver de boas heranças, devemos procurar herdar as qualidades enobrecidas de Jesus. Basta que queiramos. Comecemos, que ele ajudar-nos-á na conquista. Convidamos os pais a observar os seus filhos, notando o que têm para consertar moralmente e trabalharem com amor, pois Deus opera com todos no silêncio da vida. Cada esforço de aprimoramento é semente de luz para todos os corações do grupo familiar. O dever da família humana é trabalhar no sentido de todos por um e um por todos. Façamos qual o sol e a chuva, a água e o mar, que operam constantemente sem exigências, que a luz nascerá em nós. Eu achei que a lição de hoje, 22, casou exatamente com essa questão 217, trazendo todo esse aprendizado para nós, né? E eu acredito que quem puder ler novamente essa questão e fazer novas reflexões, porque é sempre de muita profundidade, é de muito ensinamento. Obrigada, gente. Então vamos dar sequência, né, agora, acalmando os nossos corações, e vamos alinhar, assim como esse texto da Joana do Miramês alinhou com palavras de vida eterna, né, casou exatamente com o que a gente leu e a gente fez a reflexão. Então vamos alinhar também agora os nossos pensamentos com os nossos corações, para que a gente seja um canal de amor
para aqueles que estão precisando, com a graça de Deus. E que a Joana tenha agora a intuição, o fortalecimento da espiritualidade para a nossa prece. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Quanto amor depositado hoje nessas lições que trazem vocês até dentro de vocês mesmos. O aprendizado, a doutrina, trouxe todo esse esclarecimento para toda a humanidade, através das palavras de Jesus, que nos fala do Consolador, que veio para nos afagar e nos traçar um caminho de muita luz e de muito amor. Procuremos, cada um de nós, alinhar a nossa vida, a nossa ação, as leis divinas, da forma plena que Jesus nos trouxe. Essa doutrina que afaga a nossa alma, que nos faz sentir a plenitude de Jesus e do amor do Pai. É necessário muita reflexão, é necessário muito estudo, mas mais que isso, é que cada um de nós deixemos nossos corações abertos a estas palavras, a esta lei que nos direciona rumo ao bem. E possamos exercer todos os dias essa prática que exige a nossa vigilância, como foi bem posto hoje, durante as reflexões. Então, não ouvides de fazer o que deve ser feito, mesmo que exija trabalho interior contínuo, usando sempre o discernimento, como bem disse a nossa irmã. Tenhamos, sim, a capacidade de usar nossa inteligência ao nosso favor, ao favor do bem. Quando a gente reflete, escuta e estuda a palavra de Jesus e compreender que mais que palavra é um modo de vida. Abrace esse modo de vida, do bem fazer, do bem trabalhar, no bem servir. Agasalhem essa verdade dentro de vocês e acordem, despertem pela manhã com essa consciência plena dessa grande lição deixada, para que possamos todos praticá-las no dia a dia, nas tarefas que nos cabem, nas lições que se repetem em nossa vida. E quantas vezes fugimos delas. Não fujam, irmãos. Façamos o que precisa ser feito, com todo desvelo e amor no seu coração. Lute com você mesmo, para que essas potências aí depositadas aflorem pelo exercício pleno do ensinamento do Cristo. Ação, palavra, atitude. Aqui estamos todos nessa existência, nesta busca, nesse ensejo de fazer o melhor. E o tempo é nosso amigo, no sentido que nos permite essa prática nessa escola terrena. Estudem, mas avancem em atitudes no dia a dia. Amem plenamente, sem medo. Tenham a resiliência diante dos fatos da vida. E lembre-se, a luz espera por cada um de vocês.
Sintam-se nesse momento acarinhados pelo manto da Mãe Santíssima, envolvendo cada um de vocês em amor e luz. E com esse sentimento, todos nós devemos abraçar nosso planeta, nossa escola, nossa Gaia, com todo o nosso amor, rogando a misericórdia divina e que Jesus nos guie para que sejamos melhores nos seus ensinamentos, melhores em doar, melhores em amar, melhores seres rumo à luz. Agradecemos a oportunidade, Senhor Pai, por estarmos aqui reunidos esse amor. Todos nós, encarnados e desencarnados, ouvindo esta lição, se enchendo dessa plenitude. Deus de amor e de bondade, eu te entrego meu coração, para que seja instrumento de amor e de servir. E que todos possamos abraçar a humanidade terrena com todo o nosso amor, rogando misericórdia, Senhor. Toque o coração dos nossos irmãos, assim como o meu está sendo tocado pela mão divina, pelo Cristo. Agradecemos a vocês que dispõem do seu tempo para este estudo, para esse trabalho, para essa consciência de servir. Em nome do Pai e do Filho. Que todos vocês tenham uma ótima final de tarde, uma ótima semana, com a tarefa de ser co-criadores com Cristo, com o Pai. Graças a Deus. Agradecemos a vocês todos que aqui estiveram, orando pelo planeta, por nós mesmos, pela humanidade, esperando que Deus nos permita novo encontro no próximo domingo. Encerramos com os corações cheios de alegria pela oportunidade de trabalho.